É, quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente, né? O de hoje é Nova Aliança no Messias Salvador. Coisa que muita gente esquece, né, Mablon? A gente também esquece, porque a religião faz questão de ensinar a lei, porque eles têm mais material de manipulação, né? Mais elementos de manipulação. Então, mas hoje isso vai se desmistificar toda mentira que eles estão fazendo. Começou a piorar quando entrou o cristianismo messiânico, né? É o pior de todos. Aqueles que usam candelabro, menorá, kippah, usam um monte de elementos judaicos. Esse é o cristianismo messiânico. Esse vocês que estão assistindo, tomem muito cuidado, porque esses são os piores. Confundem muito as pessoas, sabe? E misturam totalmente. Eles O cristianismo que tem hoje Oi? e o cristianismo que tem hoje nas religiões é um messiânico, Sim, né? sim, o 80%, né? Tem um 20% remanescente, mas está no meio do muro, assim, tá, sabe? E é justamente esse cristianismo messiânico que estão aí para, em vez de ensinar o evangelho, ensinam a Torá, ensinam os profetas. O Pentateuco é a Torá, os 5 primeiros livros é a Torá. Depois vem os profetas e depois a outra parte também. Mas então eles ensinam mais isso. Por isso que eles citam muito Paulo, porque Paulo era judeu, mas pertencia à religião judaica também. E Paulo era um judeu de primeira linha, né? E muitas coisas ele mistura, às vezes ele não sabia sobre o evangelho, e misturava, jogava. Ele não fez esse desligamento completo do judaísmo, né? E trouxe Sim, esses elementos judaicos para o evangelho. exatamente. Isso que Então, confunde até hoje que, muita gente. exato, que usa na religião como pretexto, né? Sim, exatamente isso. Então, o primeiro versículo sobre. Hoje a gente vai quebrar um monte de desmistificar muita coisa à luz da palavra, à luz do evangelho, à luz, né, da verdade mesmo. Tem o principal que está. O principal versículo que é o cabeceira desse estudo está em Mateus 26, 27. Em Mateus 26, 27. Você acha aí? Pronto? Aham, Fica tranquilo. Já achou? achei. Ok. Mateus 26, Uhum. 27 e 28. Mateus Esse 26, 28. é Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28. Esse é o versículo assim que está. Esse é o versículo que está assim. É o motivo desse estudo, que o Messias, né, falando muito claro, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Da nova Novo aliança. Testamento, nova aliança. É o Messias falando, não sou eu. Não é a gente. Novo Testamento, que esse aqui, o Velho Testamento, já era. O Messias acabou com isso. Que é derramado por muitos para remissão dos pecados. O que significa isso? Que a velha aliança não tinha remissão dos pecados. Não tinha.
Se você não cumprisse os 624 preceitos da Torá, estava lascado, ia para o inferno. Olha o amor do papai. Olhou para baixo e falou, ixi, estão se esforçando, não conseguem, muito pesado. Esse Moisés pegou pesado lá. Vai lá, meu filho, vai e ajuda eles, salva eles, porque está indo todo mundo para o inferno. E chega essa palhaçada para o inferno. Aí mandou o filho dele. E o filho dele fez direitinho. Louvado seja o papai, né? Disse, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Não está muito claro? Não está claro? Novo Testamento. Se o Novo Testamento, o Velho, não existe dois testamentos. Tem o Velho e o Novo. Se tem o Novo, o Velho já era. Caducou. A gente vai ver isso em outras partes das cartas. E o Novo Testamento, o Testamento só vale depois da morte do testador, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, até ele morrer e ressuscitar, ainda era a velha aliança. Por isso que muita gente se confunde. Aconteciam coisas quando o Messias estava vivo na terra, e as pessoas tomam isso como exemplo, e está errado. Porque ainda era a velha aliança. Né? Ah, mas o Messias festejou a Páscoa judaica, e era a velha aliança. Ele estava vivo ainda. Estava vivo ainda. Era a lei. Né? A lei estava vigente. Né? Ele veio para acabar com isso. Mas como acabar? Com a morte e ressurreição. Que era o sacrifício de um justo pelos injustos. É um plano perfeito da salvação do Pai. Né? Então, quem entendeu isso aí, a gente já pode acabar. Já pode terminar esse estudo que o objetivo está cumprido. Mas a gente é fominha mesmo. A gente é fominha mesmo. Então, vamos para Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 13. Efésios, capítulo 2, versículo 11 até o 13. Tá. Fechou? Fechou. Uhum. Portanto, olha como ele começa aí. Portanto, contudo, entretanto, contudo, lembrai-vos de que vos, no outro tempo, tempos atrás, tempos passados, outros tempos passados, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aí, ó, feita pela mão dos homens, a incircuncisão, que é uma prática judaica. Para quem não sabe, a circuncisão é a tirada do prepúcio do pênis de todo criancinha que nasce. 15 dias depois já estão tirando. É uma prática judaica, da religião judaica, que para eles é santidade, limpeza, tem vários significados. Né? Próximo versículo, que naquele tempo... Oi? Caracteriza uma aliança exterior, né, na carne. É, exatamente. Exatamente isso. Foi isso que o pai ia vir fazer, né? Sim, isso mesmo. Que naquele tempo estáveis sem o Messias. O Mashiach, né? Ungido. Ok, ó. Ele está falando que tudo naquele tempo era gentio, chamado de cristão, porque vocês estavam sem o Messias. O Messias ainda não existia, ele não veio ao mundo, não morreu, não ressuscitou. Isso que ele estava falando aqui. Vocês estavam sem o Messias, sem o Mashiach. Separados da comunidade de Israel. Ele está falando aí da comunidade espiritual de Israel, tá? Não do povo físico, geográfico de Israel. E estranhos às alianças
da promessa, não tendo esperança e sem o Criador no mundo. Quer dizer, todos que não nasciam judeus, porque segundo os judeus, o Messias viria para os seus, os judeus. Eles eram um povo escolhidos do Altíssimo. O resto é todo mundo no inferno. Aí que Paulo está falando, o que fala em João capítulo 1. Aos seus veio, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. É isso que Paulo está falando aqui. Exatamente isso. Acabou essa palhaçada. Nós somos os escolhidos, os preferidos. O resto, tudo safado sem vergonha, vai para o inferno. Mentira, acabou tudo. Acabou. Agora, quem aceita, quem realmente entende, quem concorda, quem se arrepende dos seus pecados e aceita o Evangelho, também vai com o papai. Que maravilha. Eu fico muito agradecido ao Pai. Só isso aí já é um motivo enorme de estarmos agradecidos, sabe? Acordar felizes, viver felizes, cantando e rindo. Só isso já é motivo. Imagina o resto. Então, o próximo versículo. Mas agora, em Yahushua HaMashiach, Filho do Altíssimo, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue do Mashiach, chegaste perto. Então, ele está falando, vocês, gentios, que antes está falando com a gente, comigo, com a Paloma, com todos nós. Vocês que estavam longe, e tem mais, Paulo esqueci, não tinha jeito de você ficar perto do Pai. Porque o caminho era outro, era a lei. Agora, pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, para a remissão dos pecados, chegaste perto. Olha que promessa linda. Nós estamos perto do Pai. Por isso que a nossa oração não deve ser como dos religiosos. Oh, magnânimo Deus, lá longe, lá em cima. Oh, Deus Todo-Poderoso. Não, Paizinho, aqui do lado, tá com a gente, Pai. Eu sou vaca mesmo. Você está lascado. Todos os dias. Sabe? Então, é isso que Paulo está falando. Não está claro? Claro. Louvado seja o papai por isso. Hebreus, capítulo 9. Agora vai continuar na lei quem realmente é rebelde, teimoso e bobo. A lei não salva ninguém. Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 20. Quem estiver acompanhando esse estudo pode procurar na sua Bíblia também. Aí constata tudo que a gente está falando aqui, né? E qualquer dúvida é só colocar embaixo do vídeo. Lembrando que tem canal no YouTube, Insurgentes, página no Facebook também, Insurgentes Filhos do Altíssimo. Achou, irmão? Hebreus capítulo 9, versículo 16. 9. Tá. 16 a 20. Tá, achei. Show? Uhum. Porque onde há testamento, esse que a irmã falou agora há pouco, é necessário que intervenha o quê? A morte do testador. O Messias morreu, porque um testamento tem força onde houver morte. Se não houver morte, não tem força nenhuma. Que testamento de quê? Testamento é justamente isso. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Nenhum. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Ixi, lascou. Aí pegou pesado. O primeiro não foi consagrado sem sangue. Por quê? Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, grava isso aí. Segundo a lei, vou repetir. Segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que
o Altíssimo vos tem mandado. Quer dizer, ele fez a sombra do que haveria de vir. Ele fez, tipo, um ensaio. Não sei se... Um rascunho. É, melhor. O rascunho do que estava vindo. É exatamente isso. Não está claro, irmão? Claríssimo. Claríssimo, né? Agora, 2 de Coríntios, capítulo 5. Hoje a gente vai usar a Bíblia. Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5:17. Isso, 2 de Coríntios 5, 17 a 21. Show? Ah, 21. 2 de Coríntios está depois de 1, tá, irmão? Já é 2 Coríntios 7, Capítulo 5. 5, eu tô falando 7. Capítulo 5. 5, Versículo 17 a 21. tá, achei. Show. Assim que, se alguém está no Mashiach, nova criatura é. Olha só, aí já está claro. Nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmão, muito claro, tudo se fez novo. Tudo. Ó, grava, tudo e novo. E o verbo fez. O que significa? Que o que passou já era. Tudo se fez novo. Está muito claro. E tudo isto provém do Altíssimo, que nos reconciliou consigo mesmo por Yahushua HaMashiach e nos deu o ministério da reconciliação. Olha, irmão, o que é reconciliação? A gente, por meio do Messias, se reconciliou com o Pai. Daí religião, religare, se religou. Essa ligação estava cortada pela desobediência de Adão e Eva. Foram expulsos do paraíso. Lembra que a gente estudou ontem? Intimidade com o Pai, conversavam. Ai, eu gosto tanto disso. Então, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós fomos reconciliados. De sorte que somos embaixadores da parte do Messias. Esse de sorte aí, eu nunca gostei. Deve ser alguma coisa de tradução, alguma coisa. Sorte não tem nada a ver com as escrituras, né? Mas só para deixar claro, fazer um parênteses aí. Eu acho que a tradução aí somos embaixadores da parte do Messias. Somos o quê? Embaixadores. O que um embaixador faz? Ele vai em outros países, em outros lugares, com missão, com encargo do presidente, do rei, do chefe do Estado. Nós somos embaixadores do Messias. Eles vão ir por todo o mundo. Isso é ser embaixador. Não é evangelista. Não existe evangelista. O religião inventou. Missões, evangelismo, evangelista. Não existe isso. Somos embaixadores. Da parte do Messias, como se o Pai por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte do Messias, que vos reconcilieis com o Pai. Olha só, está rogando, Paulo, para as pessoas se reconciliar, ou seja, se religar. Essa religação se dá através de o estudo de ontem. Por um homem entrou o pecado no mundo e por outro saiu. Adão entrou e Yahushua HaMashiach saiu. É isso que ele está falando aqui. Para a gente se reconciliar com o Pai. Através... E como que isso acontece? Muita gente às vezes não entende. É uma boa... Deixa eu ver, o irmão William mandou uma mensagem aqui. Dá sim, irmão. Deixa eu ver se... Peraí, ele está querendo entrar?
para quem não entrar. Dá sim, irmão, pode entrar à vontade. A irmã Cecê também. Não, a irmã Zezé disse que estava atrasada, estava no ônibus, e a irmã Beatriz queria começar às 19, 7 horas da tarde, mas a gente já começou já, né? Então, eles assistem depois, sem problema. Que estava falando, irmã? Me perdi agora. Ministério da Reconciliação. O louvor pôs da parte do ungido, né, do Mashiach, que vos reconcilieis com o Pai. Então, isso que o Pai fez. Como que isso acontece? Não é assim, vem para frente, quem quiser aceitar Jesus. Isso é uma invenção da religião. Alguém quer aceitar Jesus? Eu já fiz muito isso. Isso não tem no Evangelho. Isso é invenção da religião. Como que acontece essa religião? Como que acontece essa religare? Deixa eu Através da mandar, fé. vou mandar de novo tocar para todo mundo, para o irmão aqui. Pronto, irmão, chegar aí. Como que acontece essa reconciliação que está falando aí? Através da fé. Sim, mas de que maneira acontece? Quando a gente, olha só, não é de qualquer jeito não. Para que isso aconteça, a gente tem que estar convicto de que sou um pecador, convicto de que eu não valo nada, estou indo para o inferno mesmo, convicção disso, que sem o Messias que morreu pelos meus pecados e para me salvar da morte eterna para a vida eterna, sim, tem que estar convicto. Por isso que fala que até quando foi batizado, fala, uns batismo na sal e outro batismo de fogo, lembra? Esse batismo de fogo é justamente condenação eterna para o inferno. O batismo das águas é para o Pai. O batismo de fogo, que todo mundo, me batisma com fogo, não pede, não, porque isso vai no inferno. 2 batismos, para a vida eterna e para a morte eterna. Muita gente não entende isso. E está totalmente confundido enquanto isso, né? Mas louvado seja o papai. Então, você entender, paz, irmão William, entender que essa é a reconciliação que acontece. Primeiro, a gente tem que saber, ter convicção que somos uma porcaria, uma imundice. Segundo, estar arrependido, querer mudar e pedir perdão ao Pai e aceitar o Evangelho, aceitar o Filho como Salvador. É assim que acontece essa reconciliação, que está em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21. Viu, irmão William? Aqui já é o quarto versículo que a gente está estudando aqui. Depois você assiste, vai ter outros áudios, tá? Então, isso eu queria deixar bem claro. A gente precisa entender que acontece essa reconciliação, essa religação através do Filho do Altíssimo. Mas para quem? Para todo mundo? Não. Para quem acredita. E para eu acreditar no Evangelho e no Messias, que me trouxe salvação, eu tenho que ter certeza de que eu vou para o inferno se não tiver o Messias. Então não é assim, vem para frente, todo mundo quer aceitar Jesus, vem cá, ora comigo. Não, isso é religião que faz. Isso não tem no Evangelho. Isso é uma coisa pessoal entre você e o Pai, sabe? Como a gente estava falando agora, muita gente se confunde pedindo batismo com fogo. Tem 2 batismos nas águas e o batismo de fogo, o batismo para a vida eterna e para a condenação eterna. E muita gente fica pedindo fogo. Não, tem que pedir perdão ao Pai, pedir perdão e arrependimento genuíno. Saber que somos nada. Muita gente falava muito, hoje fala, agora só Deus. Você não viu isso? Aí eles pensam que eu vou ficar desesperado. Eu falo, puxa, que bom, agora somente o Pai. Chegou ao ponto que deveria chegar há muito tempo.
porque você viu que tudo falhou. Tudo falhou. Agora que a coisa vai andar. Agora só Jesus. Neles fala, mas é o ponto que o pai quer, sou o Messias, sou o pai, sou o filho. Aí as coisas acontecem. Porque a gente está perto, já reconheceu que tudo falha, que nada é eterno, que tudo é passageiro. Então, é exatamente o ponto que o pai queria. Louvado seja. O próximo versículo. Aquele que não conhece o pecado. Também. E é o pai que chama, não é por mérito próprio, né? Sim, exato. Não, ele chama todo mundo, né? Porque João capítulo 1 não tem escolhidos, é mentira isso. Mas a todos quantos o receberam. Está disponível para todos a salvação, no caso. Exatamente, para todos. Exatamente. Não só para os escolhidos, outra mentira da religião. Todos quantos os escolheram. Então, outra coisa, não, você não escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Vai ler os evangelhos, rapaz. O pai deixou livre-arbítrio para quê? Para o pai escolher por nós? Que é ridículo isso. É para a gente escolher. Não é o pai que vai escolher. A gente, porque ele está no mundo. Ele, com seu amor, nos chama, nos fala, nos constrange, nos ama, nos mostra a saída, nos mostra a direção, mas é a gente que resolve. Um monte de vertentes malditas que confundem a cabeça das pessoas, sabe? Está muito claro isso, não está? Vocês, irmão Willy, irmã Paloma, vocês concordam com isso? Sim. Eles usam um versículo que o Messias está falando para os apóstolos, né? Que eu vos escolhi, mas o contexto é escolheu para serem apóstolos, né? Que aí é o Messias que escolhe, não a gente que está fazendo apóstolo, igual tem um monte. Né? Aí já seria outra situação. Aqui a gente está falando de salvação, né? Eles confundem justamente quando o Messias falou sobre a escolha da porta. Nada a ver com salvação, né? Aquele que não conhece... O próximo versículo é 21, né, irmão? Aquele Isso. que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça do Altíssimo. Está falando de quem aí? Messias. Do Messias, o Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. O nosso irmãozão, nosso irmão mais velho. Muito legal. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça do Altíssimo, do Pai. Maravilhoso. Alguma dúvida, irmãos, aí? Ainda em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Versículo 4, 5 e 6. E é por Yahushua HaMashiach que temos tal confiança no Pai. Não que sejamos capazes, olha só que legal. Não que sejamos capazes. Então, você que está nos escutando, não é por sacrifício. Sacrifícios não levam ao Pai. É mentira da religião. Sacrifícios, ninguém se salva. Ninguém vai para o céu com sacrifício. É mentira. Eles são malditos mentirosos. Não tem. Sacrifício já foi feito na cruz. Aqui. Não que sejamos capazes. Por nós, jamais seríamos capazes. Jamais. De pensar alguma coisa. Como de nós mesmos. Mas nossa capacidade vem do Pai. Igual quando a gente faz posters, às vezes eu leio os posters, ou assisto um estudo, e eu assisto como se eu nunca tivesse... Eu falo, caraca, não é o Pai que faz. Eu seria incapaz de falar isso, seria incapaz de fazer um pôster, de procurar uma figurinha, de procurar as palavras certas. Não teria... Esqueço, às vezes, até do nome. Não tem condição, sabe? Então é o Pai mesmo. Hoje esqueci o horário, que era 16 horas. Imagina, se não fosse de Irmã Paloma, o louvado seja, estava ainda achando que era 5 horas. Mas tudo bem.
já passou. Então, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do papai. Ainda bem. Quem de vocês já ouviu essa história que os religiosos gostam muito de falar? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Já ouviram isso? Sim. Isso, lamento muito desfazer tua ilusão, você que está assistindo a gente. Isso vem do inferno. Primeiro que o Pai escolhe todo mundo. É a gente que resolve segui-lo, obedecê-lo e escutá-lo. Primeiro isso. Segundo, que ele não capacita a gente. Se ele capacitasse a gente, seria a gente que levaria todo o crédito, que somos capacitados. Eu sou escolhido, sou capacitadão. Sai da frente que eu sou capacitadão, beleza? Você é ralé. Continuamos totalmente descapacitados. Continuamos totalmente dependentes do Pai. Continuamos idiotas, continuamos estúpidos, mas totalmente dependentes do Pai. Essa é a grande diferença. Ok, irmão? Metias fala, né? Se vocês não estiverem em mim, não podem dar frutos, né? Ou seja, sem ele, vocês não fazem nada. Separados de mim, nada podeis fazer. É exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. O próximo versículo. O qual nos fez capazes também de ser ministros de um Novo Testamento. De quê? Novo Testamento. O que é ministro? Ministério, ministro aí está falando servir ao Novo Testamento. Ministro significa serventes, servos, né? Não serve, se servente, quem serve, né? De um Novo Testamento, não da letra, olha que lindo, irmão, não da letra, mas do Espírito. Olha que lindo, irmão, que maravilhoso, o qual nos fez também capazes, ele nos capacitou, certo? Não vem da gente, ele nos fez capazes, nós não somos capazes. Ele nos fez capazes. Vê a diferença? De ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. É o que acontecia com a Velha Aliança. A Velha Aliança matava todo mundo e hoje os religiosos matam todo, mandam para o inferno um monte de gente. Não tem amor, não tem compreensão, não tem... Mata todo mundo. São legalistas. Legalista é isso. Legalismo é isso. Manda todo mundo para o inferno. Próximo. Até vamos para o Antigo Testamento, porque para a gente ver e para mostrar para quem estiver assistindo, de que já no Velho Testamento a verdade estava ali, mas poucos acreditavam, né? E poucos entendiam isso. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros e tem os profetas, livro dos profetas. Todos os profetas, o Pentateuco, que é a Torá, é uma coisa. Aí vem os profetas, todos os livros dos profetas apontavam para o Messias Salvador. Certo? Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Então esse Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, né, das Escrituras, aí vem os profetas. Todos esses profetas são separados assim, o Velho Testamento. Esses profetas apontam para o nascimento do Messias. E aqui está, a gente já está cansado de ouvir sobre Isaías, que fala muito claro sobre o Messias, né? Aqui Jeremias também está falando muito claro de ser Jeremias capítulo 31 e 34. Eis que dias vêm, disse o Altíssimo, em que farei uma aliança
com a casa de Israel Uma e a aliança casa aqui. de Judá. Tá, mas uma aliança aqui. Não fala nova Uma aí? nova aliança. Uma nova Ah, nova, aliança. nova, 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 nova. Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Irmão, aqui também tem uma coisa que é para a gente aprender e ensinar e compartilhar com os irmãos que estão assistindo, uma coisa que a religião mentiu durante muito tempo também. Disse, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esses são cidades. A casa de Israel é a cidade de Israel, porque era a casa de um rei, com seus súditos. A casa de Judá também. Era a casa de um rei, um castelo. Ficou feliz em vir em tua casa, de cantar. Vocês já cantaram isso muitas vezes, né? Então, você está liberto hoje. Casa do Altíssimo não é tua igreja, não é templo. Casa é a cidade de Israel, a cidade de Jesus, de Judá. E quando está falando, ficou feliz em vir em tua casa, não está falando no templo, está falando da cidade. Está falando de cidade, Judá. Jamais uma mentira que foi desfeita ali, tá? Não está claro? Alguma dúvida, irmão? Alguma dúvida? Não. Está claríssimo isso aqui, né? E não sou eu que estou falando. São as escrituras. Próximo versículo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Olha só, uma nova aliança, olha que legal. No Velho Testamento, tá? Não conforme a aliança que fiz com seus pais. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, ou seja, a aliança de Moisés. Está muito claro. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, disse o Altíssimo. Não está claro que é a aliança de Moisés? Não conforme, não, uma nova aliança não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ou seja, nada, esse não conforme significa nada parecido. Nada a ver uma coisa com a outra. Muito legal, né? A palavra é muito clara, é muito maravilhosa, né? O próximo versículo. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, está falando a casa espiritual. Depois daqueles dias, disse o Altíssimo, porei a minha lei no seu interior, não mais nos templos, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu pai, e eles serão a minha família. Aqui está outra coisa, mas é o que eles entendiam na época, né? Para eles era isso. Hoje nós temos o entendimento do Evangelho. E o que nós somos, ele é nosso pai, nós somos seus filhos, família. Esse é o nosso entendimento, né? Olha que lindo, eu escreverei no seu coração e eu serei o seu pai. Olha que lindo, porei a minha lei no seu interior. Foi o que o Messias fez. Foi o que o Messias fez. Chega de querer dar uma de bambambam, sabichão, majoral, melhor que os outros, vestes diferentes, se impondo. Chega, todos iguais. Está aqui, não está mais. Está dentro. Eu habito dentro. Nós somos o templo. Estamos cansados de ouvir. Está aqui, ó. Escreverei, botei minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Somos templo. Está mais claro do que isso? Somos templos. E aí também a minha lei, né? Não é aquela lei que eles seguiam anteriormente. Caraca, Moisés, perfeito, né? perfeito. Não tinha percebido isso. Oh, papai, louvado seja o teu santo. Exatamente, irmão. Não tinha. Olha só. Por isso que é bom estudar com mais irmãos. Sabe? A gente aprende. Eu aprendo. Perfeito, irmã. Muito boa observação. Muito boa observação. A minha lei, não a lei. Muito legal. Próximo versículo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei o Altíssimo, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Disse o Altíssimo, porque lhes
perdoarei as suas maldades, a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quer mais? Quer mais? Quando o inimigo vier te acusar, fala, cala a boca, idiota. O Messias já morreu por mim. A lei perde poder dela, né? Oi? A lei perde poder dela porque a lei perde poder dela porque não tem do que nos acusar, né? Porque Exato. o Messias todos os pecados e não se lembra mais. Exato. Exatamente isso. Hebreus capítulo 9. Vamos para o Novo Testamento agora. Versículo 14, 15. Irmão William, esse estudo sobre a nova aliança, tá? Do Messias Salvador. O nome é Nova Aliança do Messias Salvador. Tá, irmão William? Já sabia, né? Já. Então estou falando à toa. Achou, irmão? Hebreus 9. Hebreus Achei. capítulo Hebreus 9, 9. 14, 15. Tá. Achei. Quanto mais o sangue do Mashiach, do ungido, do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado ao Pai. Imaculado, para quem não sabe, é sem mancha, sem pecado. Mácula é mancha. Imaculado é sem mancha, sem pecado. Imaculado, não tinha pecado. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Altíssimo vivo, ao Criador vivo. Quando mais o sangue do Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado ao Altíssimo, purificará vossas consciências. Ele está falando antigamente de outras coisas, no contexto anterior, de outras coisas. Ele fala, quanto mais o sangue do Cordeiro, né, vai limpar você, que ele se ofereceu, quanto mais ele vai salvar, que ele veio no nome do Pai, né? Esse Deus vivo aí é uma tradução que eles fizeram. No original não existe Deus vivo, é o Altíssimo, o Eterno, né? E por isso é mediador de um novo testamento, aleluia, é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança. O que é o mediador? Aquele que intercede. Sabe, o diabo vai para e fala, o irmão William fez isso aqui, ó. Ele tem que vir comigo. Olha o que ele fez. Ele não te ama. Aí o Messias fala, cala a boca, imundo. Eu morri por ele. Eu conheço as limitações dele. Eu conheço o coração dele, conheço as intenções dele. E o pai vai ouvir quem? Satanás, que é mentiroso? Ou o filho dele? O príncipe da paz. É isso que está falando aqui. É isso que está falando aqui. E por isso é mediador de um novo testamento. Para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Olha só que forte isso. Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Por isso que Paulo fala num lugar, fala, deixa ele morrer para que pelo menos a alma se salve. Lembra essa parte que Paulo fala? Deixa ele morrer para que pelo menos a alma dele se salve. Justamente por isso. Muita gente matava para que a alma seja salva, para não continuar pecando na terra. É o que está falando aqui. Era tenso isso, sabe? Então, e por isso é mediador do Novo Testamento, para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento de Moisés. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. O que seria a herança eterna? Salvação. A salvação. E quem são os chamados? Todos. Todos. Perfeito. Vocês estão entendendo muito bem. Não diz os escolhidos, diz os chamados. Todos. Muito bem. Maravilhoso isso. Próximo, Hebreus também, capítulo 10.
Hebreus, capítulo 10. 10, versículo 1 a 4. E a gente vai Sim. terminar por aqui, deixar para a segunda parte, para não ficar muita informação só no seu vídeo. A gente faz essa primeira parte, vou fazer a segunda parte, que tem muito mais versículos, muito preciosos, né? Se botar muita informação, confunde. Então, botar digerir bem, entender Pouquinho. bem, né? Hebreus 10, 1 a 4. Porque tendo a lei sombra dos bens, olha, sombra, a lei tem sombra dos bens futuros. Era a sombra do que haveria de vir. Lembra que ele estava falando? E não a imagem exata das coisas. Que a gente falou atrás, né? sobre o sangue que Moisés espargiu na nova aliança, nas pessoas, no livro. Quer dizer, era, como a irmã falou, como foi que você falou, irmã? Era Esboço. um esboço. Exatamente isso. Então, tá aqui, está confirmando aqui, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens e não a imagem exata das coisas, o esboço. Não é o desenho acabado, finalizado, bonito e pronto. O esboço. E não a imagem exata das coisas, o esboço. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, irmão, a salvação pelo Messias não dá nem o dedinho mindinho da lei, nem o pequenininho do pé, que é o menorzinho. O poder da nova aliança. Entendeu, irmão? Está entendendo, irmão William? Próximo versículo. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. De outra maneira, teriam deixado... a irmã Beatriz. Não. Oi? A irmã Beatriz, Não. dá tempo de entrar, pero eu vou responder. Já estamos acabando, irmã. Ixi. Não. Vou responder para você. Depois já está acabando, eu vou responder, para a gente não atrasar. Então, de outra maneira, teriam deixado de oferecer, o versículo 14, acho que o 3, né? O 2. De outra maneira, é o 2 aí? 2, né? De outra Caso maneira, contrário, teria deixado de se oferecer. Porque. Oi? era o E? 2 que a gente estava lendo. Ah, sim. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Olha só que lindo. Vamos ler de novo para entender melhor. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, porque era anual, os sacrifícios na lei são anuais. Todo ano faz o sacrifício no templo, o sacerdote, lembra? Que todo ano ele entrava no Santo dos Santos, entrava tudo vestido especial, ele deixava amarrado nele uma cordinha com uma campainha, lembra? Porque se ele fosse fulminado pelo Altíssimo lá dentro, eles podiam puxar ele pela cordinha. Porque se ele estivesse em pecado, ele era morto lá dentro. Só o sacerdote que podia. Era todo ano, era todos os anos. Isso acabou. Agora, eternamente. É isso que ele está falando aqui. Então, que continuamente se oferece em cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Está falando que isso aí, anualmente, agora é para a eternidade. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Impossível. Toma! Mas o Filho do Altíssimo, Cordeiro Santo, no cruz do Calvário foi possível. Louvado seja o Papai. Aleluia! Vamos deixar para continuar sábado que vem, segunda parte.
Irmão, alguma dúvida, irmão William? Hein? Não. Não tá claro, não é legal? Ei, irmão. Caramba, como que as escrituras são claras e nos libertam, né? Não é. É autoexplicativo. É autoexplicativo, exatamente. É o que eu sempre falo, as escrituras, se tiver o Santo Espírito, é autoexplicativo. Perfeito, perfeito, perfeito. Louvado seja o papai. Então, paz para todo mundo. Qualquer dúvida que os irmãos estiverem assistindo, é só colocar embaixo que a gente responde. Tá bom? Paz para todos. Até sábado que vem.